Agora a Cássio vai ficar feliz, viu, Celso? Então vamos lá. Vamos ver o Maestro. Porque, meu vou amigo, até abrir a tela, me diga aí, o que será? concreto desembarcando no Ah, Recife. cavaram muito buraco por aí. Concreto, meu amigo. Escavaram muito aí. A era do cimento. Skyscraper. E ainda não é. Ainda Era não do é, cimento. mas começaram a brincar. Brincar. A era de cimento é dos anos 90 para frente. Ali a turma sai de perto do controle. Ali a turma fez criar uma regra, porra, a lei dos 12 bairros, que na prática não funciona. A lei dos 12 bairros é o seguinte: para você levantar o prédio de 12 andares, se eu não me engano, a partir de tal data. Só que aí todas as construtoras fizeram projetos anteriores à lei que podem, em tese, ser executados. Então, na prática, não é DTPM. Mas, enfim, vamos lá, mostra aí. Dessa vez, né, a gente nos últimos programas, década de 30, né, Esse é o Olinda, 50, né? 60. Não é o Olinda, mas parece. O 4 Parece. 30, 50 e 60, a gente focou muito ali no centro do Recife, né? Sobretudo 50 e 60, né? A gente vinha, né, pelas ruas principais do centro, e de vez em quando a gente mostrava uma foto de Boa Viagem isolada, né? Uma praia distante, rural até. E agora a gente começa a ver Boa Viagem ganhando corpo para ser um pouco mais parecido com a Boa Viagem de hoje, né? Aí do lado da igrejinha, né, que resiste, e já bem urbana, né? Com prédios, com avenida, você já vê um ônibus circulando ali. Então, a gente vai ver a transformação de Boa Viagem. Esse lugar é um marco, hotel, né? Aí é a pracinha de Boa Viagem, tá? Aí é a pracinha Boa Viagem. Mas eu não sei se já é o Hotel Boa Viagem, acredito que sim. Tem a arquitetura tem a ver. Eu já acho que ele na esquina ali, é um quadradinho, foi demolido, é um quadrado gordinho, virou 2 edifícios enormes. Mas lá pode ser que na seja frente assim. a gente vê o Holiday, lá na frente. Do lado esquerdo. Lá em cima, na verdade, lá mais alto. Em cima. O Copan, não parece o Copan, que fez aquele São Paulo, aquele curvado. O Califórnia, o Califórnia, talvez acho que já existia, mas não dá para ver nessa foto, não. Mas na altura do jardim, é curioso que esses edifícios, tipo esse Boa Viagem, e aquele branquinho, eu não tenho certeza se esses prédios existem ainda. Ou seja, o Boa Viagem eu sei que não existe, mas aquele branquinho que está aqui do lado direito desse hotel que eu estou chamando de Boa Viagem, subindo um pouquinho, eu não sei se esse prédio ainda existe. Então é uma coisa curiosa, porque a gente está vendo já o início de Boa Viagem virando um emaranhado de gente, mas vai ter uma outra transformação depois. Esses prédios vão perder espaço para outros ainda maiores no mesmo lugar. Você demolido, você trocar de lugares. E a gente estava falando tanto na questão militar, e essa parte aqui do Recife, tanto, onde a gente está vendo aqui, tanto desse hotel do centro para baixo, quanto ali dessa praça para frente, lotada de casarões militares. E é mais ou menos assim, casa de tenente não sei o quê. Aí tem um guarda na guarita tomando 24 horas de conta. Casa do brigadeiro, né? Casa do não sei o quê. É militar, enfim, não sei se é exército. Segue assim, né? Tem vila de prédio, né? Isso é. A vila é mais para baixo. Se fosse aqui, era mais descendo, em direção à Zona Sul. Para quem não conhece Recife, tem alguns prédios, maestro. Tem alguns prédios que são prédios inteiras de caixão, né? Prédios caixão. Outros não são nem caixão, pô. Tem prédios mais modernos. É verdade. Eu não sei se existe. É bandeira do Brasil demais ali hoje. Nesse tempo as casas já existiam. Enfim, dá para ver lá no alto, bem pequenininho, você vê já uma parte mais vertical, que é o centro do Recife, que é justamente aquela área que a gente já, nos últimos 2 álbuns da Copa, já existia desde o álbum da Copa, o antepenúltimo álbum da Copa, que é aquela Avenida Guararapes, aqueles edifícios já estavam lá. A gente passou por 2 álbuns da Copa, aqueles edifícios já estavam lá no centro do Recife, e as pessoas moravam por ali, né? E agora as pessoas começam a morar se afastando da cidade, do centro da cidade, melhor dizendo, né? Por exemplo, nesse momento, essa imagem de Boa Viagem dos anos 70 já é de um bairro populoso. Isso. Entre outra foto aqui. Outros anos aí, né? Essa foto à direita, esses prédios pequenos, todos eles perderam vez. É isso que eu estou querendo dizer. Isso é um primeiro momento de verticalização. Esses prédios, tudo depois foram adquiridos, viraram outras coisas. Alguém fez um na frente e tal. Alguns resistem e viram filme.
Tipo, mas ali é casarão, eu tô falando dos prédios mesmo, dos edifícios menores mesmo. Também, Um tipo casarão. aquários. Então, mas aquilo ali é mais um edifício, um casarão, um prédio, não é o clássico pilotis, né? Enfim. É um prédio dos anos 60, né? Não é um edifício, porque esse edifício já tem essa cara mais clássica, né? De prédio, como a gente fala. Sem ser um casarão. Aqui nessa segunda foto, tem um lugar que era famosíssimo em Boa Viagem, que é a Casa Navio, né? Tá aqui no finalzinho, no cantinho. Acho que é perto do Pina. Tá aqui no cantinho, ali no finalzinho da foto, que é essa Casa Navio. E a foto da esquerda mostra que já existia o Califórnia. O Califórnia é aquele meio laranja ali, lá no alto, à direita. É um prédio bem antigão, embaixo. Eu queria chamar a atenção também para o fluxo do trânsito, né? Que aí nessa época ela está no sentido que é atualmente. Mas houve um momento em que volta eu acho que tá nos dois aí, Vicente. É mão dupla aí. Mão dupla, né? Pronto, agora aqui, ó. Houve um momento em que a parte da pracinha de Boa Viagem, que é essa da igreja, para frente, era sentido centro. E da pracinha para cá, essa parte que a gente tá vendo aqui embaixo, era mão dupla. Eu acho que é quase isso que você falou. Eu acho que ela nunca foi toda no sentido piedade. Eu acho que não foi. Pode ter sido da forma como você fez, mas eu lembro muito bem que é exatamente o que você está falando da Praça de Boa Viagem, só que da Praça de Boa Viagem para frente era mão dupla e esse trecho para baixo era mão única. Tipo, ela ficava. Não. É o contrário. É o contrário. Então ia mão dupla e dali para frente ficava mão só. Isso, exatamente. Durante toda a década de 80 e 90, fim da década de 90 só é que vai mudar. Aliás, início dos anos 2000 é que vai mudar o sentido e vai voltar a ser só sentido centro. E deixa de ser sentido piedade também. Deixa de ter mão dupla. Mas Eric lembra aqui que o dono da Casa Navio era Aldemar da Costa Carvalho, né, que dá nome à Ilha do Retiro. E ali aí mais duas fotos, né? Essa imagem que a gente está sendo uma foto para comparar com hoje, porque veja só, é um edifício que inclusive está interditado, né? Risco de desabamento. Tá. Até um dia desse morava muita gente lá. Centenas de famílias, né? Centenas de famílias, mas ele foi desocupado, mas o prédio continua lá, não sei se vai demolir, se vão reformar, enfim. E essa foto que a gente tá, essa foto aérea é muito curiosa porque ele, se pegar esse mesmo ângulo agora, ele praticamente se perde nessa foto. É bem impressionante, né? Depois a gente até vai ver Fortaleza, tal, a gente vê como os anos 60, já final dos anos 60, anos 70 marcou essa mudança aí. Em Boa Viagem ela é muito impressionante, né? E aí, como nos anos 80, 90, se a gente comparar hoje, esse lugar aí. Aeroporto de Guararapes, primeiro prédio. A pracinha ali, que hoje tem aquela passarela que vai esse até o prédio ainda existe, ele só tá abandonado. A galera há muitos anos tem um projeto para fazer uma coisa lá. Acho que em algum momento vão acabar ampliando o terminal de passageiros. O terminal de passageiros atual do aeroporto é algo muito maior do que esse terminal. Fica à direita. À direita dele. À direita, E esse terminal de passageiros, os visitantes ficavam no primeiro andar. Mas a gente pegou isso aí, viu? A gente pegou isso aí. Agora eu tô falando um pouco de memória. Mesmo não tendo sido nos anos 70, mas como isso durou tanto tempo, já tenho até um pouco de memória, que é o seguinte: não tinha o finger, aquele corredor que leva direto para a porta do avião. Os passageiros saíam por baixo e ou levavam um ônibusinho, levavam para um canto, ou você ia andando até uma escada, muitas vezes um caminhão-escada, para você subir no avião. E por que eu estou dizendo isso, de a galera sair no térreo? Porque o primeiro andar, pode ver que o pé direito dele é enorme, né? Do térreo para o primeiro andar, assim, pode ver que é uma coisa bem diferente. Então, o primeiro andar dele é bem elevado. Era para os visitantes, pessoas que estão circulando para ver os aviões. E lá do outro lado, onde dá para a pista, não tinha esse vidro, era aberto. Não tinha negócio de ar-condicionado, não sei nem se tinha ventilador, talvez tivesse, mas eu não lembro não. Mas era todo aberto e tinha o parapeito assim. E assim, acho que não sei se era comum e tal, mas na minha família foi de meu pai levar eu e meu irmão com a minha mãe, a gente da família, e ver avião decolar. Assim, e eu estou falando de ser bebê mesmo, e criança mesmo, porque e na minha memória, hoje, esse parapeito seria mais ou menos aqui. E passava na Só de Ler,
para comprar um livro e voltar para casa. Não sei se pai passou da sua ler, não. Se foi uma vez na vida. Mas o para-feito aqui, eu lembro assim que era dessa altura para mim. Era uma dificuldade muito grande. Eu era um pouco mais alto que meu irmão e ficava olhando assim. Aí o que era? Era pegar, botar as perninhas. Que tem uma parte de ferro, você ficava com as perninhas como se fosse um negócio e ficava segurando e era ver avião decolando. Isso aí. Veja só, isso foi um programa familiar algumas vezes na minha vida. Assim, vamos ver lá porque era um negócio para criança e tal, enfim. E isso vai interessando nos anos 80, ou seja, 10 anos depois, mas o aeroporto não teve. Isso que eu estou falando, na minha cabeça, o aeroporto continua rigorosamente do jeito que está aí. Não sei se Cássio, isso aí que você descreveu o aeroporto de Recife, mas se aplicaria perfeitamente para o aeroporto de Salvador da década de 90 também. Você tinha também um segundo andar ali, onde tinha esse vão aberto, da mesma altura que você citou, e que a galera ficava esperando quem fosse chegar ali, ou então ia ver avião decolar. Exatamente a mesma coisa. O barulho, aquele barulho gigante da turbina, um negócio daquele tamanho decolando. Agora, hoje é uma coisa que meio que não acontece, né? Porque tudo é tão de segurança que a lógica, não sei se não tem como deixar um espaço aberto, senão alguém pode pular e ir para a pista, assim. Então não tem muito a lógica atual de deixar um espaço aberto. Podia também, acho, né? Acho que a galera tinha um pouquinho mais de juízo, sei lá, alguma coisa. Tem um pouquinho mais de juízo, Vamos lá, vamos para a próxima. Aí a famosa cheia, né, de 75. Isso. Que é a maior cheia a gente tá vendo essa foto da ilha, mas... A ilha vai meio alagadinha, né? Essa foto ela tem dos aflitos do Arruda. Assim, não é nessa área da cidade, não. É na cidade inteira. Lá no bairro dos aflitos, lá no bairro... No dia que a Ilha do Retiro estava assim, o Arruda e os aflitos também estavam. O Arruda pelo córrego do Arruda, que passa ali, do canal do Arruda. Os aflitos porque o bairro alagou, mas não fica desse jeito não, porque da Ilha do Retiro tem um problema. Tem um rio passando, né? A gente pode ver que tem uma ponte ali. Parece que tá tudo um plano só, né? Mas se você olhar no canto esquerdo, você vê que tem uma pontezinha e passando a reta ali é o rio Capibaribe. Então, na hora que o Capibaribe subiu, meu irmão... Pronto, olha o Arruda aí. E o canal do Arruda fica em cima da arquibancada, atrás da barra, no alto, né? O canal do Arruda passa ali. E acho que essa foto deve ter os aflitos também nesse posto. Os aflitos. Os aflitos, como é um bairro diferente, você pode ver que o campo inteiro alagou, mas a cidade e o resto dos outros lugares não está tudo tão debaixo d'água quanto a Ilha do Retiro ficou e como o Arruda ficou. Mas o Recife é um problema, porque o Recife, na verdade, ele é todo no nível do mar, né? Tirando os morros, é basicamente todo no nível do mar, então na hora que subiu o nível dessa cheia, que é considerada a maior cheia da história da cidade, pelo menos de uma era moderna, de uma era que é possível medir, e foi isso. Bizarro, né? Assim, porque a gente vê uns alagamentos hoje já acha impressionante, mas se a gente olhasse hoje em dia em 4K, os aflitos dessa forma, a Ilha do Retiro como estava, a Ilha do Retiro por outro ângulo. Uma Ilha do Retiro bem diferente, né? Ela não tem as gerais atrás das barras, o setor de cadeiras é metade do tamanho. A única coisa que é do mesmo tamanho é a arquibancada frontal, que é a que a gente vê de costas. O resto todo o estádio foi ampliado. Dá para crescer. É impressionante. Vamos lá. Morreu gente, né? Morreu gente também é um fato assim que é o grande boato, né? Tapacurá, que é a grande barragem que abastece a região metropolitana do Recife. E na época de rádio, o rádio continua sendo uma potência, mas na época de rádio falava assim, tinha uma dimensão ainda maior ainda nessa época. Hoje o cara poderia ver isso e já checar na internet, ver no WhatsApp, ver com um perfil oficial do governo, alguma confirmação, Enfim, nessa época era o rádio ponto final, disse-me disse, e nesse disse-me disse, começou que Tapacurá, que é uma barragem imensa, assim, é uma barragem que é a principal lugar para abastecer uma região metropolitana de 4 milhões de habitantes. Estourou. E se ela estourou, assim... Mas isso na década de 70 impressiona. Doido é que em 2012, 13... Teve novamente. Com chuva, com internet, com tudo, Eduardo Campos teve que vir na rádio para falar, gente, é mentira, não estourou. Mas até a resposta daquela época é a resposta mais lenta, até porque a falta de comunicação, muita gente estava sem energia. Então, de repente, é um cara que escutou, que passou para o vizinho gritando, e aí foi se espalhando, então foi diferente. Então, as pessoas deixando suas casas, correndo para outros lugares. Foi uma grande merda que aconteceu, esse boato, que acabou sendo uma história clássica, no mau sentido, mas é uma história, histórias ruins, essa foi uma história ruim, que é o boato que Tapacurá estourou. Detalhe, porque a cidade está desse jeito.
Veja, a cidade está desse jeito e chega o boato de que uma barragem imensa estourou. Assim. A galera já estava em pânico, né? Pois é. Não, isso é cobrir a casa toda, porque as cheias que tem hoje em dia, a gente já olha nas reportagens que a água, a gente está vendo uma parte mais pobres, que a água cobre a casa do cara inteira, porra. Isso que chega na laje, morro, que né? chega outra tragédia. Exatamente, imagine com a cidade com a cheia muito maior do que tudo que já se viu e com outra barragem estourando. Enfim, foi o que aconteceu.